E aí, abelhudos, tudo bem com vocês? A gente tá aqui hoje de madrugada. Agora são 3 horas da manhã, dá pra ver nas nossas caras. E a gente tá indo rumo a Caxias do Sul pra mais uma viagem abelhuda. Dessa vez eu vou implantar mais um projeto de consultoria lá em Caxias. Vai ser um projeto incrível, a gente vai trabalhar principalmente com a abelha Guaraipo Bicolor Schenck, que é a Guaraipo negra, né? Melipona Bicolor Schenck. Uma abelha incrível, um projeto que tem tudo para ser incrível, que vai preservar e conservar as guaraipos lá na região de Caxias do Sul. A gente tá saindo agora que o voo é bem cedinho e vocês vão acompanhar com a gente mais uma viagem abelhuda. Bora junto! Aproveitar que a gente tá com tempo para explicar para vocês mais ou menos como é que vai rolar a consultoria de Caxias, né? A gente tem que ir para lá para um projeto de consultoria. Uma empresa contratou a gente para instalação de um meliponário com fins de conservação da espécie Guaraipo, que é a Melipona Bicolor Schenck, que é Guaraipo negra, né? Uma espécie que está não ameaçada de extinção, mas está caminhando para esse destino, né? Por conta da redução do seu habitat, por conta da dificuldade de multiplicação dessa espécie, que depende de algumas características mais específicas, como a gente vai ver nessa consultoria. E a ideia dessa empresa, né, do rapaz que contratou a gente, é justamente criar aí um banco de germoplasma, que essa foi a ideia proposta, que seria um banco de genótipo, um banco genético da Guaraipo, no meliponário conservador que vai ficar nessa empresa. Para se criar um banco de germoplasma, a gente precisa de em torno de mais ou menos umas 44 colônias, para que seja possível essa população conseguir se manter nesse local, para que com o passar dos anos, ao invés dessa população reduzir por conta da velocidade de reprodução, ela vai só aumentando. Isso é necessário para qualquer população animal, inclusive para as abelhas. E essa é a ideia do projeto, essa é a ideia, o foco principal desse projeto, criar esse banco de germoplasma. E hoje, né, nesse projeto, nesse vídeo de viagem abelhuda, a gente vai inicialmente incluir lá 6 colônias que serão compradas, emitido GTA, tudo certinho, vocês vão acompanhar todo o processo, além das colônias que já tem lá, tá? Fora de Guaraipo, a gente tem outras espécies, mas eu vou deixar essa surpresa para vocês acompanharem ao decorrer do vídeo. Porém, é um projeto que eu estou muito feliz de estar participando, porque vai muito de encontro, tanto com os meus ideais, quanto com os ideais do projeto, que é um projeto de conservação, para proteger, para preservar, para conservar uma das espécies de abelhas nativas sem ferro mais lindas de todas e uma das mais curiosas de todas, por conta de apresentar a poligenia, que é a presença de mais de uma ou duas rainhas por colônia trabalhando no trabalho de postura. Incrível, né? Então, vai ter muita coisa boa pra você acompanhar nesse vídeo de viagem abelhuda. Agora a gente vai terminar de tomar o nosso café, vamos pegar o nosso avião, seguir rumo a Caxias. A gente vai gravando algumas partes desse trajeto pra vocês acompanharem junto com a gente. Como tá sendo emocionante, como tá sendo divertido, como vai ser transformador, tanto para as abelhas, quanto para Caxias do Sul, quanto para essa empresa que a gente vai conhecer lá. Estamos indo pra lá, beleza? Valeu, pessoal! Pessoal, esse aqui é o do idealizador aqui do projeto. E a gente vai tocar aqui com as marcas apaixonadas por alternativas. Vem, Gabriel, tudo bem? Ele chegou a te passar alguma coisa sobre o que a gente vai desenvolver? Na verdade, a proposta, inclusive, Osni, a gente, agora nessa parte da tarde, eu vou te apresentar o plano de ação dos dias que a gente vai ficar, do que a gente vai mais ou menos realizar em cada dia, até para que você, com relação à distância de buscar a colônia, consiga dar uma posição melhor pra gente, do que vai encaixar melhor em cada dia com o tempo que a gente tem. Tá chegando a quantidade de abelhas chegando? Eu tô vendo, daqui a pouco a gente vai gravar elas. A começar com 30 centímetros, a altura da caixa. Então a prateleira ela fica... A base da prateleira, então, Isso, a base com 30. Então a madeira, a tábua vai ficar aqui, assim, mais ou menos. Bem próximo do chão mesmo. E daí a próxima? A próxima a gente tem que dar a distância de um módulo grande, de uma caixa... Porque como a caixa da Guaraipo ela segue um padrão mais nordestino, né? Que a gente chama que é uma caixa mais retangular. É isso aí. E as caixas que a gente vai pegar lá, a maioria segue esse padrão. Que é o padrão que a Guaraipo consegue se desenvolver melhor.
Bom. Ela vai melhor nesse padrão aqui do que na caixa modular. E o que é bom é que olha a grossura. Exatamente. Não, mas isso aqui é essencial, principalmente para cá onde a gente tá. Todos os criadores, eles estão com essa caixa aqui. Se você colocar uma Guaraipa numa caixa já tá fininha... ruim. Então. Se você colocar numa caixa fininha... Eu tava até preocupado com essa caixa aí, sabe? Mas ela tá com vigia aqui, ó. Aparentemente tá tudo bem. Tem 2 vigias aqui, elas até saíram quando eu cheguei perto. Depois a gente dá uma olhada nelas. A próxima, seguindo aí o padrão dessa caixa aqui, seria mais uns 25, 30. Mas ó, é que normalmente a divisão da Guaraipa ela é feita por disco, né? Que a gente não consegue incluir aqui um sobreninho e ela vai preencher muito desse sobreninho. Ela não tem necessidade. Não é nem necessidade, esse padrão de desenvolvimento intenso, como a bugia, por exemplo. Como uma mandaçaia, uma jataí, que vai subindo. A Guaraipa não, ela ocupa bem assim, ela espalha bem e estabiliza. Legal. Entendeu? Então a gente não precisa ficar subindo muito. Então não vai precisar de uma altura muito grande. Ótimo. Daria pra ficar, por exemplo, a gente vai ter aqui a prateleira. Mais a altura da caixa? Uma caixa, deixa eu ver quanto que vai ter, porque a caixa é bem próxima. Essa aqui é até um pouco mais alta, vamos considerar pelo... Vamos considerar da mais alta. Vamos chutar. Vou deixar 25 de espaço para uma caixa. Espaço, mas você não acha que tem que ter um espaço um pouquinho maior depois ou pode ser assim mesmo? Não, vou ter espaço um pouquinho maior. De respeitar um espaçamento entre as Guaraipos de mais ou menos 1 metro entre uma coluna e outra. Porque apesar delas não brigarem, elas sentem a proximidade uma da outra, são territorialistas. Apesar de não, como a jataí, por exemplo, a jataí ela é territorialista, mas é um nível extremo. Da gente manter próximo, elas começam a brigar. As Guaraipos não, são territorialistas, mas elas não brigam. Só que a colônia ela sente no desenvolvimento dela com a proximidade. Então a gente faz a prateleira e a gente mantém o espaçamento lateral de mais ou menos 1 metro. E na prateleira de cima a gente vai respeitando um triângulo, assim, vai intercalando as caixas. Aí vai fazendo esse espaçamento, a gente vai distribuindo bem no meliponário. Vai dar certo. Pode seguir mesmo, é esse projeto mesmo. Elas têm todas 25, então vai ser tudo a mesma coisa que essas aqui. Tá beleza aqui. Tá aqui o alimentador aí? Tá o alimentador. Mas tá com mel ou não? Tá com um pouco de xarope. Os potes fechados, mas ela tá com menos operária. Depois a gente dá uma papinha pra elas, eu trouxe papinha. E o alimentador dela tá desse lado aqui. Tava cheio. Esse aqui também. Ó o forídeo. Depois a gente vai precisar pôr uma papinha pra elas também. Tá socorrendo. Eles entram com as colônias que estão mais enfraquecidas. Mas isso é fácil de controlar. Nesse estágio que tem 1 ou 2 inicial, é fácil de controlar. A gente tem que fazer a suplementação delas, né? Porque essas que estão mais enfraquecidas... Eu quero te mostrar um produto energético que eu comprei pra abelhas, sem ferrão. Se vale a pena. Existem compostos da alimentação das abelhas que alguns suplementos tentam suplementar esses compostos. Esse aqui é um deles. A colina e a metionina são 2 compostos que são necessários para a alimentação das abelhas. Isso é muito interessante, porque os suplementos que são bons, existe um outro suplemento que tem também esses 2 compostos, além de outras vitaminas, como a C e a vitamina E que tem aqui também, né? Aqui tem até uma bactéria, Bacillus subtilis, e monossacarídeos, ó. É suplemento próprio para a alimentação das abelhas, isso é muito legal. Você começou essa suplementação há quanto tempo? Eu comprei, foi o que, 1 mês? 1 mês? É legal a gente acompanhar. Durou um monte. É legal a gente acompanhar a colônia. Um fermento. Não, perfeito. É legal a gente acompanhar a colônia para ver o resultado dessa suplementação. Os jataís foi um espetáculo. Perfeito. Elas já vão lá e já fecham de novo, por cima a cera. Maravilha. Agora a gente está fazendo a adequação do acetato das caixas de Guaraipa, além de fazer o teste de alimentação de reforço com a papinha e a ceramista para ver como essas colônias vão se comportar. Essa é uma das primeiras coisas que a gente faz no primeiro dia, justamente com as colônias já existentes aqui, porque já tinham colônias aqui no projeto, né? Algumas Guaraipas, algumas mandaçaias. Então a gente faz essa adequação dessas primeiras colônias, adaptação dessas primeiras colônias, para elas seguirem junto com as próximas aí no projeto. Olha aqui, mostra aqui, Lucas. Tudo lá. Acabei de colocar a papinha no pote, olha como é que elas estão. Vão acabar logo com a papinha. Olha lá, que incrível. Essa papinha, elas devoram, elas vão super lá, destinadas a terminar com essa papinha ainda hoje. Então o acetato é melhor para segurar o calor também ou não? Também. Até mais do que o plástico, né? Porque o acetato ele tem uma espessura maior. Ele segura melhor o calor e
a principal função da acetato é permitir que a gente consiga visualizar, sem ter que abrir, né? Porque a gente consegue ver qualquer problema que está acontecendo sem ter que abrir a colônia. Isso é um ponto positivo, principalmente para locais frios, porque você não precisa ficar abrindo toda hora, dispersando o feromônio da rainha aí, principalmente deixando o frio entrar na colônia. O acetato já evita que isso precise ser feito. Ah, sim, entendi. Terminada a alimentação das colônias, agora a gente está terminando aqui a estrutura do meliponário. Tá com as primeiras vigas ali, ó, fixadas. Vai seguir toda essa parte aqui, ó, dali até o último pilar. 2 vigas, uma de cada lado. Vamos apoiar as caixas aqui, né? Tem a largura certa da caixa aqui. E vai ter uma prateleira aqui em cima. Vão ser 2 prateleiras, que a guaraipa não pode estar muito afastada do chão. 2 prateleiras contínuas aqui em todo esse espaço. Dá para alocar bastante colônia. Isso aqui é perfeito, ó. Isso tudo aqui é perfeito. Todo esse vale aqui, as colônias vão aproveitar, porque elas estão mais ou menos uns 150 metros daqui. Levantamento de pasto, para explicar para vocês que estão aí acompanhando, é uma coisa muito importante, que tem que ser feito em todos os momentos, né? De fazer assim para a gente conseguir ver. Porque é o levantamento de pasto que vai oferecer para a gente a possibilidade de entender se a região tem ou não condições de manter as colônias por conta própria, sem precisar de alimentação periódica com frequência, né? Alimentação de reforço com frequência. Porque são essas plantas aqui, como a gente já viu, já achamos 3 ou 4 espécies, que vão oferecer para as abelhas os recursos que elas precisam para continuar sobrevivendo, para continuar construindo, crescendo a sua colônia, beleza? Então, faça levantamento de pasto antes de implementar um meliponário aí, se você quiser implementar o seu próprio meliponário. Posso dar uma olhadinha nessas bugias aqui? Pode olhar. Essas estão são, com aquecimento, né? essas são novas, as que deram não evoluíram. Isso aqui não é bugia, não. É brilhar. É burné, né? É. Que coisa maravilhosa. Você vai ter a oportunidade de filmar isso na sua vida, Lucas. Melipona burné, urussu beiço, urussu roxo. Olha que coisa linda. Posso dar uma olhadinha no ninho? Parece uma... Olha aqui. Ela é uma urussu, né? É. É uma urussu. Ela tem as... Olha que linda. Olha aqui o abdômen dela. Essa literalmente parece um ápice, né? Parece uma apis. Olha aqui o abdômen, ó. Ah, quem não conhece a abelha nativa acha que isso aqui é uma apis africanizada por causa da cor escura. É. Olha que coisa linda. Olha a face dela, negra, negra, negra. Olha como é forte. Pode ficar mexendo tanto aí. Olha aqui o abdômen todo listradinho. Bem parece mesmo o abdômen de apis africanizada. Tá vendo o cabelo? Bom, pessoal, terminamos a visita então no Meliponário Caesar. Adorei conhecer o Jonathan, a família dele, esposo, os filhos, incrível meliponário. Muito obrigado por ter recebido a gente, muito obrigado por ter comercializado as colônias com a gente. São colônias muito bonitas. Eu espero que essas colônias no projeto lá do OSNI rendam muitos frutos. Eu acho que as multiplicações que a gente vai fazer com elas agora, quando entrar agosto, setembro, vão ser incríveis, porque a força delas é impressionante, de verdade. De muitas colônias que eu vi, eu acho que as que a gente encontrou aqui, principalmente se tratando das guaraipos, acho que são uma das melhores, cara. Parabéns. Obrigado mesmo. Eu fico feliz. Muito obrigado pela recepção, pela visita. Obrigadão, eu fico feliz aí em poder receber você aqui, poder ver que você gostou dos enxames, porque esse é o objetivo. O objetivo é ter colmeias fortes para satisfazer o cliente e também não só satisfazer,
como também o cliente ficar satisfeito com o que ele está levando e poder fazer as multiplicações, porque o objetivo é que cada vez mais cresça, divulgue e também consiga aí ter sucesso com as colônias adquiridas. Esse é o objetivo do Meliponário Caesar. E além das guarapes, vocês têm quais espécies aqui? Aqui eu tenho mandaçaia, manduri, iraí, tubuna, canudo, bugia. Daí tem também as mirins. Hoje eu trabalho com 15 espécies de abelha sem ferrão. Fazendo multiplicações para ver. Fazendo multiplicações. Temos também os meliprodutos, que é os méis delas, o extrato de própolis. Trabalha ali com uma gama legal de produtos. E ó, pra vocês que estão acompanhando, a gente tá adquirindo colônias de meliponários que estão registrados, que tem possibilidade de emissão de GTA, tudo certinho. E o Meliponário Caesar é um deles, então isso aí. É um ponto positivo a mais, né? Isso. A gente procura trabalhar dentro da legalidade, que é o objetivo. Não adianta preservar e não tá legalizado. Então a gente já procurou tá se legalizando para poder emitir o GTA, para poder emitir nota, para ter procedência do produto e o cliente saber que está adquirindo um produto que foi feito com o maior carinho e não foi tirado da natureza, né? Porque esse não é o objetivo. O nosso objetivo é preservação. Exatamente. Você quer deixar o endereço, o telefone aí pro pessoal poder Isso aí, pessoal. Então, quem quiser entrar em contato comigo, acessa aí embaixo, fica o meu WhatsApp, é 54991 759637. Pode falar comigo que eu vou ter o maior carinho em receber você e poder também estar te ajudando e te auxiliando aí no que for preciso. Perfeito, é isso aí. Ó, fica a indicação aqui, Meliponário é fantástico, as colônias fantásticas. Jonathan é uma pessoa fantástica, adorei conhecê-los. A gente vai voltar agora pro caminho, levar essas guarapes pra lá, pra gente continuar a adequação do Meliponário lá e as próximas etapas do projeto. Valeu? Jonathan, mais uma vez. Show! Muito obrigado, meu querido. Obrigadão. Prazer te conhecer. Vambora. Ó, pessoal, venda de colônias consciente tem que ser desse jeito, ó. A gente tá fazendo o transporte, o trajeto, e a GTA tá aqui, ó. O documento PDF tá aqui, guia de trânsito animal e GTA. Qualquer lugar que a gente for parado, é só abrir esse documento, apresentar e pronto. A gente tá documentado o transporte dessas colônias que estão aqui com a gente. Tá legalizado, tá sendo feito da forma correta. Faz o seguinte, ó. Que ela é a maior? Faz o seguinte. Põe a pontinha do teu dedo ali, ó. Ali ou nesse? Pode ser nesse também. Isso aí. Experimenta. Veja o que é o mel desse bichinho. Não compara com o mel do... Não, nem parece mel. Não parece. Bem Não diferente. parece mel, né? Bem diferente. O que você tá fazendo agora aí, Gabriel? Fazer a alimentação dessas colônias aí. Na verdade, a gente vai testar um alimento pronto já, que foi recomendado lá pelo Meliponário Caesar, lá pelo Jonatas, que a gente passou lá pra ver as colônias. Esse é um alimento teoricamente já pronto, ele tem uma consistência bem próxima do mel, ó. Deixa eu ver melhor aqui. Olha só, Aham. uma consistência bem próxima do mel. Eu vou pegar um pouquinho dele e vou testar. Esse é um alimento energético, né? Seria a reposição aí, a suplementação do mel nas colônias. Vou pegar as colônias que estão mais enfraquecidas, como essa guaraipa aqui, ó. E qual é a quantidade que você vai colocar pra testar? É essa quantidade aqui, ó. Para as abelhas grandes é em torno de 50 ml, que é mais ou menos isso aqui. E para as abelhas de porte menor, a gente põe em torno de 20 ml mais ou menos. Ontem a gente fixou todas as acetatas, olha como é que elas estão. Trabalhando no cerume que a gente tirou ontem, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aí. Deixa eu tirar o acetato aqui, só para oferecer alimentação. A gente vê a aceitação delas, né? Que a gente não conhece ainda esse tipo de alimentação. Tá lá, tá no potinho de alimentação. A ceramista tá aí ainda. Ó a papinha proteica lá. Tem umas abelhas na papinha. Tá ali o potinho. Tá consumindo a papinha tá funcionando. Vamos ver a caixa de baixo aqui, como é que tá, deixa eu pegar mais. Olha elas consumindo a papinha, dá pra gravar aqui, tá bem transparente. Esse resto de alimentação que tem aqui. Esse
que é o xarope de açúcar mascavo. O problema do açúcar mascavo, ele é muito próximo da cana de açúcar, né? Então ele fica é praticamente um melaço, assim. E o odor dele não é muito atrativo para as abelhas. Então o açúcar mascavo ele não é tão bom pra gente fazer alimentação para as abelhas nativas. É um açúcar tão pouco processado que ele fica com esse odor presente da cana. E isso para as abelhas não é atrativo. Um açúcar legal pra gente fazer alimentação para as abelhas seria um açúcar cristal, talvez um cristal orgânico, um açúcar refinado não, que aí já tem muito processamento. Mas até um açúcar cristal orgânico daria pra gente usar com tranquilidade. Fora essas guaraipos aqui, tem umas mandaçais que a gente vai oferecer alimentação. E as outras que chegaram, a gente ainda vai acompanhar elas pra saber se vai precisar ou não, porque elas estão bem fortes. Como é que tá essa aí? Tem várias abelhas aqui. Vou pôr nesse potinho aqui. Vou pôr os palitinhos agora pra elas não caírem. Acho que o frio tá acabando um pouco com o Biel. Tá ficando mais frio, né? Tá ficando... Agora eu tô sentindo que tá ficando cada vez mais frio. Cada vez que eu pego uma caixa de sentir que tá descendo 1 grau, 2. O pessoal não entende. Tô até evitando de ficar abrindo o acetato, porque... Tem como, a gente tá abrindo rapidão, colocando alimento e fechando. O Gabriel, ele fica brigando comigo aqui, porque eu tô com umas 4 blusas, 5 blusas de frio. E ele tá assim... Tá difícil de quebrar o graveto. Qual é a sua avaliação dessa daí, Gabriel? Oi? Como é que tá essa daí? Tá bem. Eu coloquei a papinha. Elas estão consumindo a papinha, mas ainda tem bastante papinha. Elas estão bem letárgicas por causa do frio, ó. Aham. Miringuaçu aqui pra esse frio, ela sente muito, elas ficam todas retraídas, olha lá. Elas não estão nem se mexendo praticamente. Elas fazem isso quando tá muito frio. Na verdade, a gente nem abrir essa colônia, deixar elas quietinhas. Vamos ter que fazer uma proteção nessa caixa aqui pra ela conseguir aguentar. A caixa, ó, toda fora de padrão. Essa caixa já tava aqui quando eu cheguei, ela vai precisar ser trocada. Pra ela continuar viva, ela vai precisar ser trocada de caixa. E como tá muito frio, uma estratégia muito boa é utilizar os alimentadores externos. Aqui a gente pode aproveitar, ó, a própria colônia sem ter que abrir a colônia por causa do frio, ficar expondo esse ninho, e oferecer alimentação energética aqui numa plataforma na entrada da colônia, tá? Isso pode facilitar bastante. Porém, como esse alimento ele tá muito grosso, ele não passaria no furinho do alimentador energético, do alimentador rosso. Então a gente precisaria fazer uma diluição desse alimento para poder oferecer ele de forma mais líquida e ter eficiência nesse tipo de alimentador. Mas ele funciona muito bem, principalmente para regiões muito frias ou períodos muito frios para a alimentação das abelhas sem ter que ficar abrindo. É muito eficiente, beleza? Um bom alimentador. Ah, e se você quiser ter alimentador modelo rosso, além de caixinhas que equilibram muito bem a temperatura, fica a dica. Entra no link aqui embaixo da nossa loja e aproveita para adquirir suas caixas modelo ímpar, alimentadores rosso, enfim, muitos outros produtos que você pode utilizar com as suas próprias abelhas e ter os resultados de sucesso que a gente está tendo aqui também para você. Fechou? Te espero lá. Qual que é o plano de hoje, Bel? A gente tá no 3º dia já. Hoje a gente tá no 3º dia e no 3º dia a gente vai fazer, além da avaliação das colônias aqui, né, da 3ª alimentação de reforço, a avaliação para ver como elas estão lidando com o novo ambiente, como elas estão lidando entre elas, né? Tem abelha saindo agora, ó, fazendo voo de reconhecimento nas caixas de baixo ali. Acabou de sair umas 2 abelhas ali. Tem abelha saindo das outras caixas lá. Aqui tem 2 focos de briga. Mesmo respeitando o espaçamento aqui que a gente previamente estipulou, que é o espaçamento de 1 metro, algumas brigas podem acontecer. Esse espaçamento é um espaçamento seguro para evitar esses conflitos. Porque a guaraipo é uma abelha um pouco territorialista. Se for mantido próxima de outras guaraipos, ela pode sim acabar brigando, tá? Então a gente tem que manter esse espaçamento para respeitar esse territorialismo. E a gente está intercalando os dias de trabalho. Ó, as colônias de cima estão todas fechadas. Se a gente tivesse mantido essas colônias aqui abertas, a gente teria um problema realmente incontrolável, porque todas essas operárias aqui estariam brigando. A gente tem só as colônias de baixo trabalhando. Que bom que a gente deixou somente as de baixo trabalhando. Se a gente evita essas brigas excessivas. Então agora no 3º dia a gente vai fiscalizar, ver como é que elas estão lidando com esse novo dia,
A gente vai fazer uma alimentação de reforço, vamos ensinar para o pessoal que vai fazer aqui os cuidados, os manejos com essas caixas. Os manejos de inverno, quais são os cuidados necessários, proteção das caixas, o que pode, o que não pode fazer, para que todos tenham ciência de como essas colônias têm que ser mantidas até que a gente volte para fazer a próxima visita, que vai ser ali mais ou menos pro meio, fim de setembro, que é o período onde a gente vai fazer as multiplicações dessas colônias de Guaraiapoquê, tá? Então vai ser um período muito bacana, um período de muita produtividade aqui, porque a gente vai pegar todas essas colônias, claro que as mais desenvolvidas, e vamos fazer os manejos. Mas eu acredito que todas elas vão estar num ponto muito bacana. Ó, não tem mais brigas acontecendo, é só esses dois focos aqui. Então tudo bem, tem voos de reconhecimento sendo feitos. O interessante é que hoje tá um dia de um pouco mais calor, né? Não tanto calor assim, mas não tá tão frio quanto os últimos 2 dias. Então elas estão saindo com mais intensidade. Eu estava avaliando a possibilidade de abrir essas colônias aqui para ir trabalhando junto com essas também, mas não vou fazer isso, visto que aconteceram alguns focos de briga, tá? Se a gente fizer isso, a chance de acontecer mais é grande. E depois que abre, não tem como voltar mais sem perder operários, tá? Então a gente vai abrir essas colônias somente amanhã para trabalhar, junto com essas aqui, e ir avaliando, para ver se a gente tem aí a possibilidade de reverter qualquer quadro de conflito. Olha quantas estão saindo dali, tá muito bacana. Um fluxo bem bacana de operários ali. Essa daqui? É. Acabou de sair umas 4 ou 5 daí. Elas estão saindo para fazer voos de reconhecimento. Algumas abelhas aqui, uns potes aqui, ó. E aqui tá fechado com batume, tá vendo essa estrutura? Uma parede de cera. Tá isolando a colônia. Essa parede aqui, ó, tá vendo que pra cá não tem nada? Então ela tá isolando a colônia nesse espaço, quer dizer que esse espaço aqui pra ela está sendo inútil. Uma estratégia de sobrevivência pra redução de espaço pro frio. Você faz isso. Ah, então é mais por conta do frio mesmo. Será que é por conta do vento que bate aqui? Desse Não, lado? por conta do frio, porque o frio, além da baixa temperatura, ele vem aliado à falta de pasto, né? Por causa da escassez das plantas. Então, como não tem alimento para continuar o trabalho, elas pausam o desenvolvimento. Então, não tem necessidade daquele espaço, elas selam para não ter que vigiar, não ter que equilibrar a temperatura do espaço. Não tem que ter o trabalho de ter um espaço a mais. Sim. Porque as formigas estão querendo entrar. Olha o tanto de formiga que tem andando aqui em volta. Ah, tá. Não, ainda não. Mas elas estão batalhando. A gente vai ter que controlar aí pra evitar. Pega a fita azul lá pra gente, Osni, por favor. Gabriel, então o que tá acontecendo aqui? Tem formigas tentando entrar na caixa, a gente vai fazer a proteção aqui, vedar as frestas. É, então vou dar uma batidinha. Né? Na tampa aí, será que tem? Dá uma olhada. Não, na tampa aqui em cima não. Não tem? Não. O bom é passar uma duplagem a fita aí, então. A fita ajuda a vedar as formigas estão tentando atacar, sabe? É a das frestas, né? Porque tinha uma fresta embaixo. Ah, então é por isso que algumas caixas têm essas fitas aí. É. Quer falar sobre isso? A gente está fazendo agora a proteção, né? Os calços dos telhados do meliponário para a água não acumular em cima do telhado. A gente percebeu que era um problema, essa água estava acumulando. Os calços já vão resolver esse problema inicial. Bom, pessoal,
finalizamos o nosso trabalho por aqui. Aqui estão as 26 colônias de abelha guaraipo que a gente já tem aqui no projeto do meliponário da Gantner do Brasil, que a gente implementou aqui em Caxias do Sul. Todas as colônias trabalhando muito bem, todas as colônias muito bem alocadas. É claro que a gente está ainda fazendo algumas adaptações, mas o projeto segue a passos firmes, passos largos e passos muito importantes que a gente está dando aqui, tanto para a preservação da espécie na região, quanto para a questão socioambiental da população, dos funcionários da empresa. São muitos que estão fazendo projetos aqui, a gente está bolando esses projetos, quanto também para os projetos que vão acontecer com a própria comunidade. Então a nossa missão aqui nessa visita está cumprida, mas ainda terão outras visitas, onde na próxima, por exemplo, a gente vai realizar as multiplicações e chegar no número de colônias que a gente precisa para implementar de fato um banco de germoplasma de guaraipo aqui. São 44 colônias. Na próxima visita a gente já vai atingir esse número e aí, claro, com muito manejo de qualidade, muito conhecimento aplicado para que você também aprenda como manter as suas próprias colônias em casa e com total segurança e com bons resultados. Espero que essa viagem abelhuda tenha sido, de certa forma, uma viagem bacana para vocês acompanharem também. Agora a gente vai pegar nossas coisas e partir rumo a São Paulo novamente, para que na próxima visita a gente tenha também muita disposição, muita garra, muita vontade de fazer acontecer aqui no meliponário da Gantner. Gratidão a cada um de vocês que acompanha esse vídeo até agora. Se você gostou de acompanhar essa trajetória, se inscreve no canal para continuar acompanhando vídeos como esse. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e fui!